How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM. E hoje nós iremos dar continuidade com mais uma matéria importantíssima para o seu crescimento e elevo espiritual. Teremos hoje a segunda aula da matéria Soteriologia. É isto mesmo, já tendo a primeira aula introdutória, hoje teremos a segunda aula da matéria Soteriologia. Lembrando que é muito importante que você tenha o seu material digital e PDF ou o material impresso. Muitos alunos preferem o material impresso, é de muita valia. E você que quer adquirir e ainda não tem o material impresso, é só você escanear o QR Code que está na tela ou digitar aí, salvar o contato WhatsApp Business, ou você que já é aluno, já tem aí o número da secretaria, entrar em contato e deixar já encomendado o seu livro, ok? Será muito importante. Lembrando que hoje daremos continuidade a partir da página de número 13, ok? Onde nós vamos colocar aí a importância da salvação, ok? Nós vimos aqui alguns aspectos da salvação, a importância desta doutrina. Vimos também que ela faz parte das 10 maiores doutrinas da Bíblia, que são chamadas aí, da forma acadêmica pelos teólogos, de sistemática, ok? De bibliologia a escatologia, soteriologia é uma dessas 10 disciplinas da sistemática, ok? Então nós vamos hoje dar continuidade, lembrando que é muito importante você ter também a sua Bíblia Sagrada. Claro que se você recebe esse vídeo para suporte, ou é um aluno por correspondência, semipresencial, presencial, ou especialmente os alunos do curso EAD, é importante que você faça as suas anotações. Tem a Bíblia, claro que nós vamos passar aqui no PowerPoint para ganharmos tempo, iremos colocar aqui na tela para você o texto bíblico, mas é sempre importante que você confira o texto na sua versão de Bíblia, ok? Lembrando também que cada slide que aparece o texto bíblico vai ter uma referência ali da Bíblia que nós estamos usando, do tipo de versão, ok? E a versão, se você perceber no slide durante a aula, vai estar lá a referência RC, que quer dizer revisada e corrigida. O que isso quer dizer é que nós vamos utilizar os textos bíblicos da Bíblia, versão de Almeida, revisada e corrigida, ok? Então você vai lá no começo da sua Bíblia e vê se é a mesma versão. Mesmo que você esteja utilizando uma versão diferente, não tem problema, ok? O importante é que você faça a leitura do texto bíblico, ok? Muito importante, ok? Para nós darmos início nesta aula, é importante que você já tenha recebido aí o PDF, o PowerPoint também. Nós iremos fazer menção de um texto do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Lembrando que Atos foi escrito também por Lucas, né? Direcionado a Teófilo. E agora nós temos este livro muito importante que narra-nos a história do nascimento, crescimento e continuação da obra eclesiástica da Igreja de Cristo, ok? Atos dos Apóstolos. Este livro narra uma história
que se passa em 32 países, são 54 cidades, e tudo isso é dentro de um espaço geográfico que envolve as 9 ilhas, ok, do Mar Mediterrâneo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha o que nos diz o texto. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, queremos te louvar, te agradecer por mais esta aula em especial, que nós estaremos aprendendo aqui essa matéria tão importante, em que nós iremos conhecer mais sobre o assunto da salvação. Por isso te pedimos, ajuda-nos, abra as nossas faculdades mentais, sê conosco, ilumina o nosso conhecimento sobre esta verdade bíblica e teológica. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos para o slide. A importância da salvação. No Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha como é importante, hein? Assim como para tornar-se membro de uma família humana é necessário ser gerado e nascer naquela família, assim também para pertencer à família de Deus é necessário nascer de novo. Veja a referência de João, capítulo 3, do versículo de número 3 ao versículo de número 5. Vamos ver o que diz o texto. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A regeneração ou o novo nascimento é a porta de entrada ao reino de Deus. Para quem não tiver essa experiência, a porta há de permanecer inevitavelmente cerrada, e o homem continuará separado do reino de Deus. A regeneração ou novo nascimento é de suma importância para o indivíduo, pois determina a linha de separação entre a vida eterna e a morte eterna, entre a filiação eterna e a separação eterna. A salvação não é uma reforma, não é um passo externo, natural, e nem uma simples mudança de atitude ou comportamento, mas um novo nascimento em Cristo. Nicodemos era expoente da crença e do ensinamento farisaicos que põem grande ênfase sobre a conformidade externa com a lei, mas Jesus disse que não era suficiente a conformidade externa, mas que era necessária uma verdadeira regeneração que é produzido não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Nós já lemos aqui a referência de João capítulo 3, versículo 3 ao 5, mas vamos ler também o versículo 6, completando o que nós já lemos. Diz assim lá o versículo 6, começa no 3, mas nós vamos ler o versículo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok? Lembrando, estou aqui com a caneta para nós escrevermos na lousa, lembrando, ok? Que nós vimos aqui
sobre salvação, alguns conceitos, né, na primeira aula. Salvação, ok? E nós vimos aqui 3 aspectos, tá? Passado, ou citamos, né? Passado, presente, futuro. Ok? Futuro. Nós temos aí 3 aspectos para nós observarmos a salvação, ok? Lembrando que o homem teve no passado a sua queda lá na origem, no princípio, no começo, e após a sua queda, a quebra daquilo que nós conhecemos como a imagem e semelhança de Deus, sendo expulso do jardim, ele passando a viver debaixo do jugo da escravidão do pecado, agora a terra também passa por uma maldição. Nós temos então um estágio, aprendemos isso na hamartiologia, doutrina do pecado, o homem, a terra e a concepção sobre as consequências do pecado. Mas olhando para a salvação, visto que o pecado impede o homem de ser salvo, é o pecado que impede o homem de ter um encontro genuíno com Deus, é necessário que haja uma expiação, ok? Então nós temos aqui no passado, nós temos hoje no presente e nós temos aí o futuro. No passado, nós temos a queda do homem, nós vimos aí a história de Noé, Deus enviando um dilúvio, mesmo tendo achado graça na família de Noé, depois de ter se arrependido de ter feito o homem, ele acha graça em Noé, envia um dilúvio, ele escolhe Abrão, lá ainda na Mesopotâmia Antiga, Deus lhe dá um filho, Isaac, depois nós temos a história de Jacó, nós temos os patriarcas, as tribos de Israel, e depois nós temos a história do tabernáculo, onde vai começar o sacrifício e a expiação do pecado pelo sacrifício de um animal, de um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, para que o sumo sacerdote fizesse essa expiação e o pecado da nação de Israel fosse perdoado por Deus. Nós sabemos que isso é a expiação pelo sangue do cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem mácula, para que os pecados fossem perdoados. No passado, foi necessário o sacrifício, porém, para o tempo presente, ok? Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, e ele nos garantiu a oportunidade de conquistarmos a salvação nele, uma vez estando nele, vivendo em Cristo, passando a ser nova criatura, vivemos em novidade de vida, servindo a Deus em Cristo Jesus, ok? Então nós estamos vivendo no presente o período da graça. Pela graça sois salvos, ok? Então é necessário compreendermos sobre a regeneração em Cristo Jesus. Jesus falando com um homem muito sábio chamado Nicodemos, ele então vai ensinar dizendo que é necessário nascer de novo, porque aquele que é nascido do Espírito, ele então está tendo uma novidade de vida. Mas o que não é nascido do Espírito ainda vive na carne, de uma forma bem simples de explicar. Jesus está dizendo, olha, aquele que quer servir a Deus, aquele que quer me conhecer, é necessário nascer de novo, porque através do Espírito há uma regeneração, transformação para viver em Cristo Jesus. Então, é muito importante nós observarmos que a salvação, ela tem requisitos, ok? A serem observados. E nascer de novo, nascer no Espírito, regeneração, é um dos requisitos para a salvação, ok? Nós vemos um texto aqui que diz que não há outro nome em que haja salvação, nem aqui embaixo na terra, outro nome em que haja salvação, ok? Salvação em Cristo Jesus. Creu em Jesus, ele dá o poder de ser chamado filho.
mas neste processo deve-se nascer de novo, para que haja uma regeneração, ok? Vamos para o slide? O batismo não é símbolo de salvação. Aqueles que ensinam a regeneração batismal, interpretando João 3,5 e Tito 3,5. Vamos ver aqui o que nos diz o texto de Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas sendo segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, ok? Lembrando, vou voltar aqui o slide para nós lermos o texto de João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ok? Veja que nós precisamos compreender o texto, ok? Sem ferir o contexto. Primeiro, ok? Nós temos que compreender o que é o batismo, para que não haja confusão de interpretação e conceitos errôneos acerca da salvação relacionados ao batismo, ok? Veja que é importantíssimo, é um requisito de texto bíblico, é bíblico o batismo, e o batismo é para que venha se reconhecer de uma forma pública diante das pessoas que você está processando a sua fé em Cristo Jesus. Ninguém vai se batizar do ponto de vista bíblico, conhecendo a verdade bíblica, conhecendo a palavra de Deus, sem ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Então, são passos que um cristão dará na sua vida. Creu em Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem certeza que Ele é o Salvador, que Ele é o seu Senhor, então a pessoa vai ter que reconhecer isso de uma forma pública, então indo ao batismo das águas. Então, uma vez que creu em Jesus, aceitou o Senhor Jesus, tem certeza da salvação em Cristo Jesus, ela vai fazer o seu reconhecimento em público. Então, nós temos aqui um simbolismo muito forte pela água, representando o sepultamento do velho homem, da carne, e nascendo de novo, ou seja, para viver em novidade de vida em Cristo, já tendo reconhecido a sua fé em Jesus, ok? Então, são passos que um cristão dará na sua vida, mas o batismo em si, ele não salva. É um requisito dos passos para aqueles que creem em Jesus como particípio do corpo de Cristo, ok? Sendo membro, nascendo de novo, reconhecendo e agora servindo a Cristo, ok? O batismo é um símbolo muito forte dentro do cristianismo que traz o reconhecimento da sua fé em Cristo Jesus, ok? São passos para o cristão praticar, servir e exercer durante a sua vida cristã, dentro dos primeiros passos na sua conversão. Aceitou a Cristo, creu que Ele é Senhor e Salvador, Deus lhe dá o poder de ser chamado filho. Agora, para que você manifeste esse seu desejo, essa sua vontade, você vai fazer e praticar um reconhecimento em público, que é o batismo nas águas, ok? Tendo se batizado nas águas, você reconheceu diante de todas as pessoas que a fé que você professa é em Cristo Jesus e que nele há salvação. E você crê nisso, ok? Então nós temos aqui não o requisito principal para a salvação, o batismo, mas um dos requisitos para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Preste muita atenção. Não é a certeza da salvação o batismo, mas um requisito para aqueles
porque são salvos em Cristo Jesus, ok? Salvação há em Jesus Cristo, e o batismo são um dos requisitos para aqueles que processam essa fé e creem em Jesus Cristo, o Salvador, ok? Então, nós temos textos como, por exemplo, aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que crê que Jesus é o Salvador, reconhece isso em público, será salvo. Olha como ficou mais fácil de compreender o batismo dentro do requisito para a salvação, ok? Vamos dar continuidade. Como passagens que fornecem base para acreditar-se que a regeneração só tem lugar em conexão com o batismo. Mas qualquer que seja a interpretação dada a essas passagens, o certo é que não sustentam esta doutrina. A salvação é uma divina geração ou procriação. O nascimento é sempre a condição de vida, quer no sentido terreno físico, quer no sentido espiritual. Assim como não há vida sem o nascimento, não há salvação sem a regeneração, ok? A regeneração não é gradativa em sua ocorrência, mas é imediata, ainda que sejam gradativas algumas de suas manifestações. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas, como em algumas traduções, já passaram. Eis que se fizeram novas, ok? Está aí a passagem bíblica na versão de Almeida, revisada e corrigida, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, ok? Novidade de vida. A verdadeira ideia, salvação. Há diversas ideias a respeito da salvação. Vamos mencionar algumas das mais importantes e apontar a que está mais de acordo com a ideia apresentada por Jesus Cristo, ok? Vamos lá? A salvação e o passado. Atos, capítulo 17, versículo 30. Veja o que diz o texto. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrependimento. Vamos ver também. Suponhamos que uma pessoa que não saiba nadar esteja prestes a afogar-se, mas, felizmente, alguém o salva. A salvação nada tem a ver com o passado da pessoa salva. A salvação e o futuro. Imaginaremos agora um condenado à morte, porém perdoado por alguém cheio de bondade e amor. Este perdão garante ao condenado o livramento do castigo merecido. Esta salvação visou o livramento do castigo futuro. Veja o texto bíblico. Lucas, capítulo 9, versículo 24, da versão de Almeida, revisada e corrigida, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará, ok? A salvação de Jesus, no texto que nós lemos de Lucas 9:24, suponhamos que temos um único grão de arroz no mundo em nossas mãos. Para salvar essa semente, o que temos que fazer? A melhor maneira de salvá-lo, o grão, é plantando, pois se colherá centena deles, ok? A verdadeira ideia da salvação é aquela que contempla mais aquilo para o que somos salvos do que aquilo de que fomos salvos. A salvação ensinada por Jesus acentua mais o céu com toda a sua glória do que o inferno com todo o seu horror. Não somos salvos para escaparmos da morte,
mas para gozarmos da vida eterna. Veja o texto bíblico. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Somente a parte A. Completando todo o versículo, fica assim: mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ok? A condição do homem. Não se pode compreender a doutrina da salvação sem saber-se qual a condição do homem que dela necessita. Vejamos algumas situações do homem sem salvação. João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, escravo, aquele que serve. O termo escravo significa estar cativo, debaixo de poder absoluto, por compra, herança. Lembrando que quando nós falamos do pecado, nós herdamos a condição pecaminosa de Adão pela queda lá no princípio, e a morte então passou a todos os homens, ok? Nós aprendemos isso em Ramar Teologia, doutrina do pecado, porque todos pecaram. Então nós temos aqui a condição daqueles que não estão em Cristo, não servem a Cristo, não só nasceram na condição pecaminosa, mas já estão por herança como servos, escravos do pecado, ok? Então, para quebrar isso, para quebrar este vínculo, para quebrar essa maldição hereditária do pecado, é necessário vivermos em Cristo, aceitarmos a Cristo, reconhecermos que há poder no nome de Cristo, confessar isso diante de todos, fazendo o reconhecimento em público, para vivermos em novidade de vida, ok? Então, nós passaremos a ter uma condição que aponta para a salvação da nossa vida em Cristo Jesus, ok? Vamos para o slide. O termo pecado significa transgressão da lei. Lembra que nós estudamos transgredir a lei, errar o alvo, né? Pecado. Ou seja, né, da lei divina. Veja o texto bíblico. Romanos, capítulo 6, versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ok? As Escrituras nos mostram que o pecado pode ser dividido em duas classes, a saber, nós temos aí pecado por comissão. É um ato que não atende uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe, ok? Ou seja, literalmente, errar o alvo. Pecado por omissão, ato ou efeito de omitir, deixar de fazer, ou seja, é deixar de fazer o que Deus manda, ok? E temos aí o morto espiritual, não é verdade? Veja o texto bíblico. Falando sobre morte espiritual, claro, pecado é morte espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, ok? Então veja que salvação é algo muito importante. O homem na condição de pecador, ele pode fazer aquilo que Deus proibiu, que ele está pecando, está na condição de pecador e é pecador. Se o homem omite, ou seja, sabe aquilo que Deus manda fazer, mas não faz,
Ele está na condição de pecador e ele peca, ok? E aí nós temos a morte espiritual, aquele que anda em pecado, aquele que vive em pecado, aquele que está em pecado, já nasceu por herança adâmica em pecado, vive em pecado, também pelo pecado morre, ok? Então a morte passou a todos os homens, por isso todos morreram. Ok? Como a nossa herança, natureza, carne, natureza pecaminosa, o salário do pecado é a morte, ok? Mas nós temos agora a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, ok? E nós iremos desenvolver este conhecimento, esse estudo, durante as nossas aulas que teremos aqui sobre soteriologia, doutrina da salvação. Se o homem nasce com a herança do pecado em si, por isso a morte passou a todos os homens, todo mundo morre porque a natureza é pecaminosa, como então em Cristo garantimos a nossa salvação? E para saber que você, aluno do IETEM, está acompanhando esta videoaula, está acompanhando a matéria do livro, do PowerPoint PDF, envie para nós no WhatsApp Business a mensagem em texto, ok? Para mim saber que você está acompanhando esta aula. Só de ler, vou saber que você está acompanhando a aula. Só há salvação em Cristo Jesus, ok? Vamos continuar aqui no slide. A morte espiritual é um tanto análoga à morte física. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Quando o espírito abandona o corpo morre. Da mesma forma, quando o espírito se separa de Deus, o espírito morre. Da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, o espírito sem Deus também está morto. Ok? Então, nós temos aí o encerramento com o slide, compreendendo aí sobre a morte espiritual, morte física, ok? Lembrando que o homem foi feito em uma forma tricotômica. Nós aprendemos lá em antropologia, doutrina do homem, corpo, alma e espírito, ok? E falando sobre salvação, nós teremos que passar aqui pela matéria antropologia para lembrarmos, ok? Que o requisito aqui está relacionado à alma do ser humano. O corpo, quando morre, volta ao pó. Do pó vieste, ao pó tornará. O espírito volta a Deus que o deu, porque só Deus tem vida em si mesmo. E o que permanece é a alma. Nós estamos estudando soteriologia, doutrina da salvação, e eu te aguardo na próxima aula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million